Turma, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a assunção de dívida, que também é uma forma de transmissão das obrigações. A gente falou na aula passada sobre a cessão de crédito, onde alguém que tem um crédito transfere para outra pessoa, seja gratuita ou onerosamente. Aqui na assunção de dívida é o contrário, o que eu vou estar transferindo vai ser justamente o débito. Por isso que, muito embora o código chame de assunção de dívida, é muito comum utilizar a expressão cessão de débito. E aí é justamente esse negócio jurídico pelo qual o devedor ele vai transferir para outra pessoa o seu débito nessa relação jurídica. Então, o devedor pode ser pessoa física ou pessoa jurídica. A pessoa que vai entrar na obrigação para ser o novo devedor também pode ser pessoa física ou pessoa jurídica. E aí vai ser feito um negócio jurídico bilateral. Por quê? Porque não basta que o devedor queira a substituição. Aqui na assunção de dívida eu vou precisar da anuência expressa do credor. Então já é uma nova diferença em relação à cessão de crédito, que lá, como a gente viu, eu não preciso pedir a autorização do devedor para mudar a pessoa do credor, basta que eu comunique para ele saber que agora ele vai pagar para outro credor. Aqui na assunção de dívida, não. Eu preciso da anuência expressa do credor para ele dizer se ele aceita ou não essa alteração, porque ele pode dizer que não quer esse novo devedor. Ele pode se opor a essa mudança e se o credor apresentar uma oposição, a assunção de dívida não vai poder acontecer. Mas, se o credor consentir, aí eu vou ter essa mudança do credor e um terceiro, que aqui a gente vai chamar de assuntor, ele vai ser o novo devedor. Então, ele vai se obrigar, em face do credor, a efetuar a prestação. Então, João deve a Maria, mas João vai transferir a dívida dele para outra pessoa através da assunção de dívida. João deixa de ser devedor e quem vai dever agora, por exemplo, é José. Então, a dívida foi contraída por João, mas José entrou na obrigação para ser o novo devedor, é ele quem vai ser cobrado, é ele que vai ter que pagar. E aí, aqui vai acontecer a mesma coisa que eu falei que acontece na cessão de crédito, ou seja, muda a pessoa, mas a obrigação continua exatamente a mesma. Então, aqui na assunção de dívida, mudou a pessoa do devedor. Então, eu tive uma alteração no polo passivo da obrigação, mas a dívida vai continuar sendo a mesma, com todos os seus acessórios e tudo mais. Então, se ela tinha garantias, as garantias vão continuar em regra, a gente vai ver lá no final que tem algumas exceções. Se tinha acessórios, por exemplo, era uma dívida que tinha uma taxa de juros específica, ela vai continuar sendo assim. Então, vai haver uma mudança no polo passivo, a mudança na pessoa do devedor, mas o objeto da obrigação, que é a prestação, continua a mesma. Eu mudo só a pessoa que vai dever. E aí vamos ver algumas características e os pressupostos para que possa ocorrer a assunção de dívida. Primeiro eu trouxe aqui um enunciado 16 lá do Conselho da Justiça Federal, que ele admite a assunção cumulativa de dívida. O que seria a assunção cumulativa de dívida? É quando a obrigação ela passa a ter mais de uma pessoa no polo passivo. Então, por exemplo, eu era devedora sozinha e eu transferi o meu débito para José e João. Então, aí agora eu tenho dois devedores, onde no início a obrigação só tinha um. Então, quando dois ou mais devedores eles se tornarem responsáveis pelo débito através da assunção, é a chamada assunção cumulativa dessa dívida. Como eu mencionei há pouco, eu preciso do consentimento expresso do credor. Então, não basta que eu avise que mudei o devedor. Eu tenho que perguntar se esse credor ele concorda ou não. Então, aí já vai ser uma diferença da cessão de crédito, porque lá, como a gente viu, o consentimento do devedor é dispensável, eu só aviso. Aqui não, aqui eu mudo o devedor e eu preciso perguntar se o credor vai permitir. Por quê? Porque aqui, por mais que a obrigação também seja a mesma, há uma diferença. Por quê? Porque a pessoa do devedor é importante. O credor aceitou ser meu credor porque ele me conhece, ele sabe que eu tenho patrimônio, ele sabe que eu vou pagar, ele confia em mim. Se eu mudo e digo que vou passar esse débito para José, o credor não conhece José, não sabe se José é de confiança, não sabe se José tem patrimônio. Ainda que José tenha patrimônio, ele não sabe se ele é um bom pagador, se ele vai dar trabalho para pagar, vai precisar ajuizar uma ação. Então, é preciso que
o credor diga se aceita ou não. Por quê? Porque a pessoa do devedor é importante. O credor ele pode querer ser credor de alguém que tenha idoneidade patrimonial. Então, pode não convir a esse credor a substituição do devedor solvente por uma pessoa que tenha menos possibilidade de cumprir a obrigação. Por isso que aqui não é só eu avisar para o credor, não estou pedindo só para o devedor notificar o credor para avisar, não. Aqui eu preciso do consentimento, eu preciso saber se ele autoriza a mudança da pessoa do credor ou não. E como eu coloquei destacado no material, o consentimento tem que ser expresso. Eu preciso que o credor fale se concorda ou não, dê de forma expressa a sua concordância. Então, o silêncio do credor, se eu pergunto se posso mudar o devedor e ele não fala, o silêncio do credor, ele deve ser interpretado como recusa, ou seja, no silêncio entende-se que não vai ter a assunção de dívida, não vou poder trocar a pessoa do devedor. Só que aí, o próprio Código Civil ele vai trazer uma exceção no artigo 303, que vai dizer que o adquirente do imóvel hipotecado, ele pode assumir o débito se o credor, em 30 dias que for comunicado, não impugnar. Então, a regra geral é, eu perguntei para o credor se eu posso mudar o devedor. Ele não respondeu, não tem assunção de dívida, não tem cessão de débito, o credor originário, o primeiro devedor, continua sendo devedor. Mas, se for uma dívida hipotecária, por exemplo, você quer comprar uma casa e essa casa foi hipotecada pelo banco. E aí você sabe que ainda tem lá umas parcelas em aberto, que se não forem pagas no tempo certo, o banco pode tomar o imóvel. Então você comprou essa casa, quer comprar, e avisa para o banco, olha, a casa era de Benedito, mas quem está agora na casa sou eu, então eu sou a nova devedora, quem vai lhe pagar sou eu. Se o banco dessa comunicação não responder em 30 dias, aí significa que ele aceitou. Então, se o banco não quiser que mude o devedor hipotecário, ele precisa se manifestar no prazo de 30 dias. Se ele não respondeu, aí vai haver essa assunção de dívida. Então, essa exceção, ela é única. Então, só nesse caso que, de fato, eu vou conseguir mudar o devedor sem uma anuência expressa do credor. Lembrando, só se ele passar 30 dias sem responder. Se dentro dos 30 dias ele disser não, não pode, aí não vai ter assunção de dívida. Nos outros casos, eu preciso do consentimento expresso do credor. Se ele não diz que eu posso fazer a assunção de dívida, não vai ter a mudança na pessoa do devedor. E a assunção de dívida, ela é considerada como um negócio jurídico, porque eu tenho a vontade do devedor de sair, o terceiro que quer assumir o débito e a vontade do credor de permitir ou não que isso aconteça. Então, por ser um negócio jurídico, eu vou precisar que ela também observe os requisitos do negócio jurídico. Então, a assunção de dívida ela só vai ser válida se ela obedecer esses requisitos do negócio jurídico. Então, eu preciso que os contratantes sejam capazes, que a vontade manifestada seja livre, espontânea e consciente, que o objeto seja lícito, possível e determinado e que seja a forma ou livre ou prescrita em lei, se a lei trouxer uma exigência para aquele tipo de negócio de forma específica. E a gente está sempre dando exemplo de pagamento, de dinheiro e tal, mas qualquer obrigação pode sofrer a assunção de dívida, pode mudar a pessoa do devedor, assim como poderia mudar a pessoa do credor, lá na seção de crédito que a gente já viu. Agora, o que não vai poder ser é se a obrigação for personalíssima. Por quê? Porque quando a obrigação ela é personalíssima, ela tem que ser necessariamente cumprida por aquele devedor, porque as características dele importam para o credor, como a gente viu. Então, as obrigações que envolvem dotes artísticos, qualidades especiais que só determinadas pessoas têm, tem que ser cumprido por elas. Não serve para o credor que outra pessoa cumpra. Então, quando elas tiverem que ser pessoalmente cumpridas pelo devedor, eu não vou poder trocar de devedor. Então, não vai poder acontecer a assunção de dívida. Dando prosseguimento, vamos ver agora as espécies de assunção de dívida. Porque quando alguém assume a dívida de outra pessoa, isso pode acontecer de duas formas. A primeira forma é chamada de expromissão, que é quando uma pessoa, que é a expromitente, ela assume espontaneamente a dívida de outra. Então, alguém ficou sabendo que existia a dívida e foi espontaneamente querer assumir.
não é tão comum de acontecer na nossa cabeça, porque alguém vai assumir a dívida de outra pessoa sem razão. Mas não é impossível. Por exemplo, o pai ficou sabendo que o filho causou um dano a alguém. O filho já é maior de idade, é o filho que responde pelos danos que causou, mas o pai ficou sabendo e quis resolver. Por exemplo, ele procurou a pessoa e fez: ó, eu soube que meu filho bateu no seu carro, mas não cobre dele, não se preocupe, eu vou arcar com os prejuízos que você teve. Então aí eu tive um terceiro que espontaneamente assumiu a dívida de outra pessoa. Então a expromissão ela é feita mediante um contrato, um acordo entre o terceiro, que é a pessoa que vai assumir a dívida, que é o expromitente, e o credor. O devedor originário ele não participa, então aqui foi o terceiro que procurou diretamente o credor. Nesse exemplo que eu dei, o pai procurou a pessoa que sofreu o dano. Então, não houve participação do devedor, eu não preciso de anuência do devedor, o pai não precisa perguntar se o filho deixa que ele assuma o débito. Então, aqui eu não tenho participação do devedor, por isso que, como eu coloquei no material, dispensa a intervenção do devedor originário. E essa expromissão, ela ainda vai poder ser de duas formas. Ela vai ser liberatória, se houver integral sucessão no débito, ou seja, esse terceiro assume o débito todo, liberando completamente o devedor. Então, o devedor primitivo ele vai deixar de ser parte na obrigação. Então, expromissão liberatória é quando o terceiro assume todo o débito, liberando o devedor de forma completa. Então, o devedor fica livre dessa obrigação. Só que por mais que na expromissão liberatória o devedor saia e o terceiro fique sendo o único devedor, como no exemplo que eu dei, se o pai fez isso com o credor, ele vai ser o único devedor agora. É dele que o credor vai cobrar o valor para consertar o carro. Só que ainda que libere o devedor, como eu mencionei, se houver a insolvência do novo devedor, a exoneração ela vai ficar sem efeito. O que é que isso quer dizer? O pai foi lá e falou: olha, sobre que meu filho bateu no seu carro, não se preocupe, pode cobrar de mim, eu assumo toda a dívida. O credor concordou. E aí, quando o credor fez o orçamento, viu que era de R$5.000 e foi lá cobrar do terceiro, que agora é o novo devedor, e esse terceiro não tinha patrimônio para arcar, ele era insolvente, o credor não vai ficar no prejuízo, ele vai poder cobrar do devedor originário. Então, a liberatória, o devedor sai da obrigação, o credor vai cobrar do terceiro. Só que se esse terceiro ficar insolvente e não tiver patrimônio para arcar com essa obrigação, o credor vai poder cobrar do devedor originário. Aí você pode falar: mas professora, então é sem sentido, porque o devedor não está liberado. O devedor está liberado sim. Se o terceiro assumiu, o credor não pode ir direto cobrar do devedor. Eu acho que o terceiro não vai me pagar e cobrar do devedor. Ele não pode fazer isso, porque o devedor está liberado. Ele só vai poder fazer se, quando ele for cobrar do terceiro, que é o novo devedor, essa pessoa foi insolvente. Aí restaura a responsabilidade do primeiro devedor. Então, essa é a expromissão liberatória, quando eu libero o devedor da dívida. Mas a expromissão também ela pode ser cumulativa. Como é a expromissão cumulativa? Ela vai acontecer quando o expromitente, ou seja, quando o terceiro ingressar na obrigação como devedor, só que ao lado do devedor primitivo, ou seja, o devedor primitivo, o devedor originário, ele não sai da obrigação. Ele continua devedor, mas agora ele não é mais devedor sozinho. Ele tem alguém que é devedor com ele numa obrigação solidária. E aí, nesse caso, como é obrigação solidária, a gente já viu solidariedade passiva. Quando eu tenho mais de um devedor numa obrigação solidária passiva, o credor escolhe se cobra de um, se cobra de outro, se cobra dos dois ao mesmo tempo. Então, é uma escolha do credor. Mas aí, para que haja essa solidariedade, eu vou precisar de uma declaração expressa nesse sentido, porque lembrando que a gente viu também quando estudou solidariedade que a solidariedade não se presume. Ela ou vai estar no contrato dizendo que a obrigação é solidária, ou a lei vai dizer que naquela hipótese há uma obrigação solidária. Então, não esqueçam, não existe solidariedade presumida. Solidariedade ou é por lei ou por vontade das partes. Então, nesse caso aqui, se o terceiro ingressou
e ele quer que o outro continue sendo devedor e vai colocar de forma expressa que ele vai ficar sendo devedor solidário junto com o que antes era devedor sozinho. Então, antes de avançar, vamos relembrar que na expromissão é o próprio terceiro que vai procurar voluntariamente o credor para assumir essa dívida. Se ele vai assumir sozinho, para ser cobrado sozinho, expromissão liberatória. Se ele vai assumir essa dívida para ser cobrado juntamente com o devedor originário, ele vai se tornar devedor, mas sem liberar o primeiro devedor, é a expromissão cumulativa. Só que existe ainda uma outra forma, uma outra espécie de assunção de dívida, que é a delegação. Na delegação, o devedor, que é chamado de delegante, ele transfere o seu débito para um terceiro, ou seja, ele delega o seu débito ao delegado, que é o terceiro, mas com a concordância, com o assentimento do credor, que é o delegatário. Então, enquanto lá na expromissão, que a gente acabou de ver, é o terceiro que procura o credor, dizendo que quer assumir aquela dívida. Às vezes o devedor não está nem sabendo, como a gente viu, nem precisa da participação dele. Aqui na delegação, é o devedor que leva o novo devedor para o terceiro. Fala, olha, fulano, eu estou lhe devendo, mas eu quero agora passar essa minha dívida para Beltrano. É ele que vai ser o novo devedor. Você concorda? Isso é a delegação. Então, o devedor originário, que é chamado de delegante, transfere o seu débito para um terceiro, que é o delegado, desde que o credor, que é o delegatário, concorde. Então, aqui eu preciso saber se o credor ele vai concordar ou não. Eu preciso do consentimento do credor. Lá na expromissão eu não mencionei consentimento do credor, porque o próprio credor já está participando, o terceiro procurou, foi ele direto. Então, se ele está participando, ele já deu consentimento. Aqui não. É o devedor originário que está levando o novo devedor, ele vai precisar saber se o credor concorda com essa alteração. Então, aqui na delegação, eu vou ter um acordo entre o terceiro e o devedor com a concordância do credor. Para que eu mude a pessoa do devedor, eu quero deixar de ser devedora e ser substituída por outro devedor, eu vou precisar perguntar se o credor concorda. Se ele concordar, tivemos a assunção de dívida. Se ele discordar, não tem mudança da pessoa do devedor, eu continuo devedora. Perguntei e ele não respondeu, a regra é que não tem assunção de dívida. Lembrando da exceção que só se for um débito hipotecário, aí nesse caso, se eu perguntar e em 30 dias ele não responder, é como se ele tivesse concordado. Então, na delegação, mais uma vez repetindo para ficar bem claro, o devedor originário quer fazer a substituição e pergunta se o credor permite ou não. E aqui a delegação ela também pode ser tanto liberatória quanto cumulativa. O devedor levou um terceiro e esse terceiro ele vai substituir completamente o devedor, liberando o devedor originário, é uma delegação liberatória. O devedor apresentou um terceiro para o credor e o credor concordou nesse terceiro entrando na obrigação. Mas, sem liberar o devedor originário, ou seja, agora em vez de um devedor eu tenho dois, aí eu tenho a delegação cumulativa. Quando a delegação ela é cumulativa, ela é considerada como imperfeita. Por quê? Porque eu não consigo liberar completamente o devedor originário. Ele continua devendo, mas agora não mais sozinho, e sim com um devedor solidário, que é o terceiro que entrou na obrigação, que a gente chama de delegado. Vistos as espécies, vamos falar agora dos efeitos da assunção de dívida. O principal efeito é justamente a substituição do devedor. É para isso que a assunção existe, para que eu troque o devedor originário por um novo devedor. Então, lembrando, a obrigação permanece a mesma coisa que seria prestada antes, vai ser prestada agora. Se era uma obrigação de dar, a mesma coisa que seria entregue antes, vai ser entregue pelo novo devedor. O que muda é o polo passivo. Sai o devedor originário, entra um novo devedor. E o principal efeito é esse, mas lembrando que na assunção cumulativa, o terceiro ele passa a integrar o polo passivo da obrigação, mas ao lado do devedor originário, ou seja, não libera o devedor. Então, por isso até, como eu falei, ela é considerada como imperfeita, porque ela não
faz com que haja uma substituição do devedor. Ela só faz aumentar o polo passivo. Eu era devedora sozinha, agora eu estou devendo com outra pessoa. Outro efeito da assunção de dívida é que os encargos obrigacionais, eles transferem-se ao novo devedor, que assume a mesma posição do devedor originário, aquilo que eu até já mencionei. A obrigação não muda, então os encargos, os acessórios são os mesmos, só muda a pessoa que agora vai pagar. Em vez do devedor originário, vai ser o novo devedor. E aí, o novo devedor, quando ele passar a integrar o polo passivo dessa obrigação, ele não vai poder opor ao credor as exceções pessoais que competiam ao devedor primitivo. Lembrando, exceção é defesa. Exceção pessoal são defesas que só poderiam ser feitas por aquela pessoa. Então, as defesas que só diziam respeito ao devedor primitivo não vão poder ser feitas pelo novo devedor. Então, por exemplo, o devedor primitivo, ele era credor do credor, ou seja, ele devia ao credor, mas o credor também devia a ele. Ele poderia, se ele quisesse, alegar compensação, que aí os créditos eles iam se extinguir naquilo que eles se comunicassem. Então, o credor me deve 100 e eu devo 100 a ele, ninguém deve a ninguém. O credor me deve 100 e eu devo 80 a ele, então a gente compensa no que se comunicar e eu só devo os 20. Isso é compensação, a gente vai estudar mais à frente na segunda unidade. Mas a compensação é uma coisa que só pode ser alegada por aquele que também é credor do seu credor. Então, se quem era credor do credor era o devedor originário, esse terceiro que passou a integrar a dívida, que é devedor agora, ele não vai poder alegar. Então, qualquer defesa que só diga respeito ao devedor primitivo, ao devedor originário, não vai poder ser feita pelo novo devedor. Ele vai poder fazer defesas gerais, exceções gerais, que digam respeito à obrigação como um todo, não só ao devedor primitivo. Então, por exemplo, ele pode alegar vícios na obrigação originária, mas as defesas, as exceções que só disserem respeito ao devedor primitivo, por isso mesmo são as chamadas exceções pessoais, o novo devedor não vai poder alegar. Ainda quanto aos efeitos, vão se extinguir as garantias especiais originariamente dadas pelo devedor primitivo ao credor, salvo assentimento expresso daquele. Vamos entender melhor como é que isso acontece. O que é garantia especial? São garantias que são dadas para fortalecer a dívida. De repente, eu não conseguiria que você me emprestasse o dinheiro se eu fosse só lhe pedir. Mas aí você fala, ó, eu lhe empresto se você colocar um fiador. Então, está reforçando a chance do credor receber. Então, isso é uma garantia especial. Ela não é da essência da dívida, ela só melhora as chances de cumprimento. Então, nesse caso, se o devedor originário deu essas garantias para o credor, essas garantias elas não seguem para o novo devedor. Então, quando eu troco de devedor, as garantias que o primeiro devedor deu, se eram garantias especiais, como, por exemplo, as garantias prestadas por terceiro, uma fiança, um aval, quando eu transfiro essa dívida para outra pessoa, quando eu troco o devedor, aí não tem uma permanência dessas garantias, elas se extinguem, salvo o assentimento expresso daquele, ou seja, do devedor originário e dos terceiros, porque eu posso dizer que eu era sua fiadora e não quero ser fiadora do novo devedor. Então, essas garantias prestadas por terceiros, elas não subsistem para o novo devedor, exceto se o devedor primitivo e os terceiros concordarem. Já as garantias reais, que é quando também para reforçar a obrigação eu dou uma garantia, mas não é uma pessoa que vai prestar, é uma coisa. Por exemplo, eu quero pegar um dinheiro no banco, na Caixa Econômica, e para que ele me empreste, ele pede para eu empenhar alguma coisa, que é o chamado penhor. E eu deixo lá uma joia que eu tenho. Isso é o penhor. Isso é uma garantia real, porque é uma coisa que está garantindo a obrigação. Então, se essas garantias reais elas foram prestadas pelo próprio devedor originário, ou seja, pelo devedor lá do começo da obrigação, a assunção não modifica, ou seja, elas continuam válidas. Fui eu que deixei o meu colar lá na Caixa Econômica para pegar 5 mil reais emprestado. Eu quero transferir esse débito para outra pessoa. Se
a Caixa aceitar e essa nova pessoa for a nova devedora, meu colar vai continuar lá. A Caixa só vai me devolver quando esse novo devedor pagar. Então, as garantias reais continuam válidas, a menos que o credor abra mão delas. Então, aí é o credor que pode falar, não, como vai mudar o devedor e o colar era seu, eu vou lhe devolver. Mas se ele não quiser abrir mão, ele pode continuar com esse objeto até que a obrigação seja cumprida. Anulada a avença é o contrato, a obrigação, o negócio. Então, anulado o negócio que estipulou a substituição, ou seja, se eu anular essa assunção de dívida, renasce a obrigação para o devedor originário. Então, eu mudei a pessoa do devedor, mas esse negócio que originou essa mudança foi anulado, volta a obrigação a ser como era do começo. Eu continuo sendo a devedora com todas as garantias salvas a prestadas por terceiro. Ou seja, eu era a devedora, conversei com o credor, ele aceitou e eu passei meu débito para outra pessoa, para Maria, por exemplo. Maria é a nova devedora. Se eu tinha um fiador, como a gente falou no começo desse slide, o fiador deixa de garantir essa dívida. E aí, Maria é a nova devedora sem fiança. Se lá na frente esse negócio da minha substituição por Maria for anulado, aí eu volto a ser devedora com todas as garantias que eu dei, salvo as prestadas por terceiro. Então, nesse exemplo que eu dei, eu volto a ser devedora, mas a fiança não se restaura, ou seja, a pessoa que era minha fiadora não volta a responder por essa obrigação. A única hipótese onde as garantias prestadas por terceiro, elas vão voltar a valer é se o terceiro ele conhecia o vício, ou seja, eu era devedora e Maria era minha fiadora. Eu encontrei José para ser o novo devedor, o credor concordou, e José agora é quem está devendo, não sou mais eu. Como eu não devo mais e Maria era minha fiadora, Maria não é fiadora de José, não tem mais obrigação para ela também. José agora é o devedor, eu estou livre e Maria também está livre porque a fiança não passa para o terceiro, que é o novo devedor. Só que se lá na frente descobrir que, por exemplo, eu não poderia ter feito essa assunção de débito porque José, que é o novo devedor, ele é incapaz, ele não estava representado. Então, nesse caso, eu vou desfazer a assunção e eu volto a ser devedora. Quando eu voltar a ser devedora, Maria não volta a ser fiadora, porque eu restauro o débito sem as garantias prestadas por terceiro. Mas se for comprovado que Maria sabia do vício, ou seja, Maria sabia que José era incapaz, ela sabia do problema, sabia que ele precisava estar representado e não estava, se eu consigo comprovar que Maria sabia, a fiança também ela vai ser restabelecida. Então, no caso, as garantias prestadas por terceiro só vão voltar, só vão ser restabelecidas se o terceiro ele conhecia o vício que levou à anulação da assunção. Então, isso é a assunção de dívida, é bem simples. Como eu falei, eu substituo a pessoa do devedor com a anuência do credor.